Olá, sou Taka Yamauchi, pré-candidato a prefeito, e hoje gostaria de convidá-lo a assistir uma entrevista com o nosso pré-candidato a vereador. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa TV do Bem, com esta série especial de entrevistas com os pré-candidatos a vereador da cidade de Diadema. E você é o nosso convidado mais do que especial para participar conosco, deixando aqui a sua curtida, o seu comentário e compartilhe com os amigos, pois é muito importante. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio para conversar conosco e contar um pouquinho da sua história, o Ricardo Souza. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui expondo minhas ideias. A gente que agradece. Ele estava aqui me contando a história e, poxa, fiquei feliz de saber. Você então já, assim, é filho, né, de ex-vereador, com certeza vai ter muita experiência para contar para a gente. Nos conte um pouquinho da sua história. Eu entrei na política, eu tinha 18 anos, foi no primeiro mandato do meu pai, o vereador Edgar de Souza. Ele teve 4 mandatos aqui em Diadema. E a partir trabalhando, quando nós fizemos a campanha dele, era ele, minha mãe, eu e meus 2 irmãos. Eu tinha 18 anos e um irmão de 16, outro de 15. E aquele trabalho, aquele envolvimento. E a partir dali, acompanhando todos os mandatos do meu pai, gostei da política. Depois eu fiz a faculdade de Direito, porque tinha a ver, né, na Câmara você discute projetos de leis, as leis do município. Gostei e fiquei nessa área. Depois meu pai, o último mandato dele foi em 2000, passados 20 anos, as pessoas perguntam, por que você não entrou mais cedo? Porque eu tenho 2 filhos, primeira prioridade da nossa família foi formar os filhos. Agora que os filhos estão formados, aí eu resolvi, falei com minha esposa, falei com eles, olha, eu vou sair candidato, tive apoio de toda a família, agora vamos sair no pleito para tentar representar Diadema e mudar as coisas que a gente vê que estão muito erradas, e principalmente a Câmara Municipal, eu acho que tem muita coisa para a gente melhorar. Poxa, que bacana. Então quer dizer que a sua história de vida, ela tem já tudo a ver efetivamente com a política, se nós formos ver, porque por ter acompanhado o seu pai, você certamente viu muita coisa e ao mesmo tempo morando em Diadema, também viu como é que a cidade se desenvolveu. E hoje, o que você acredita, depois de todo esse tempo, que pode ser mudado? Então, o que eu vejo na Câmara Municipal, eu acho que foi bem significativo de outubro do ano passado para dezembro de 2019. Os vereadores, primeiro, trocaram os veículos. Cada vereador, são 21 vereadores em Diadema, cada um trocou um veículo novo. A prefeitura já vinha numa crise desde o ano passado, antes da pandemia, uma crise financeira. Então a população já não se sente confortável, fala, por que o vereador tem que trocar, tem que ter carro novo? Depois, em dezembro, eles aprovaram o 13º salário. Então eles mesmos é que aprovam tanto aumento como o 13º é um benefício que é votado entre os 21, eles aprovaram esse 13º. Depois saiu uma reportagem que os vereadores, que a Câmara de Diadema, ela gasta R$230 mil por ano com selos. 21 vereadores, então eles gastam quase R$1.000 por mês para mandar uma cartinha de aniversário. Hoje, com WhatsApp, com Facebook, para que você vai gastar 230 mil com selos? E nós temos outras prioridades na cidade. Então, vendo tudo isso, eu falei, não, temos que mudar. Então, o Movimento do Bem, junto com o Taka, os nossos pré-candidatos, falaram, não, nós vamos tentar nos eleger e chegando na Câmara Municipal nós vamos mudar essa série de coisas. A primeira coisa o compromisso que eu tive foi, sendo eleito, eu vou abrir mão do 13º, vou fazer a doação do meu 13º para uma entidade beneficente aqui de Diadema, porque se eu não concordo agora que eu não sou vereador, estando lá, muito menos. Aí que eu posso falar, não, esse 13º não é o momento, numa crise que já vivíamos e agora com a pandemia, a crise econômica vai ser mais agravada ainda. Muito bem. Agora, eu também fico assim imaginando, né? A gente sabe que carreira de político não é profissão, né? Sim.
Agora eu te faço uma pergunta aqui. Se não tivesse salário, será que nós teríamos assim tantas pessoas ocupando essa cadeira? Então, eu vi o ex-prefeito de Diadema, foi o primeiro prefeito eleito pelo PT, o Gilson Menezes. Depois ele acabou saindo do primeiro mandato, ele saiu do PT, foi para o PSB e ele foi deputado estadual, o primeiro deputado estadual de Diadema. Eu fui assessor dele na Assembleia Legislativa, isso em 92 a 94. E o Gilson falava uma coisa que me marcou. Ele fala, e se não tivesse salário, a pessoa sem condições financeiras iria? Então eu acho que quem iria ser político? Ou um lobista, porque ia representar algum segmento econômico que tivesse interesse na prefeitura, ou uma pessoa muito rica, que tivesse as condições. O trabalhador, um assalariado, ia poder ser político? Eu acho que não. Então eu vejo que você tem que ter responsabilidade, porque o carro do vereador, se ele for bem usado, é uma ferramenta de trabalho. Agora, se for usado, tiver não a sua finalidade, for para ir no shopping, for para levar filho na escola, for levar a mulher no cabeleireiro, é o dinheiro público que está tendo um mau uso. Então, uma ferramenta de trabalho que tem que ter um bom uso. Então, eu acredito que o salário do político, se você pagar e a pessoa te representar, for bem representado, ele vale. E se você pagar pouco e a pessoa não fizer nada, não vai ter valor nenhum. Então, eu acho que o importante é as pessoas que você coloca, que têm um compromisso de querer o benefício da cidade. E outra coisa, vereança não é emprego. Então eu sou advogado. Se eu me eleger, eu faço cumpro meus 4 anos de mandato, depois eu volto a ser advogado. E não vou querer fazer disso minha profissão. Eu também acredito que no máximo 2 mandatos. Nós já tivemos vereadores aqui em Diadema com 9 mandatos. O que eu acredito, quando a pessoa fica tanto tempo assim, ela não está lá mais pelo interesse da população. Olha, eu tenho meus assessores, eu tenho pessoas que eu tenho que manter. E eu acho que a renovação é muito importante, porque eu entro com vontade, vou ter meus projetos, vou lá, vou brigar pelos meus projetos. Talvez mais 4 anos para terminar esses projetos. Depois eu abro caminho para o novo, vi uma pessoa com vontade, olha, nós temos aquele sonho de mudar Diadema. Então, a renovação é muito importante. Então, o cargo de vereador não é emprego, ele é uma função, quase uma missão que você vai desempenhar lá 4 anos, se o povo quiser que você continue, senão você cumpre o melhor possível. Com toda certeza. E agora é a nossa oportunidade de mudar. Eu queria que você nos contasse, assim, a sua experiência também política, não só assim com o seu pai, como você acabou de nos contar, mas a gente sabe que você foi também muito atuante no meio ambiente e tem também outras ideias com relação à política. Eu fui secretário de meio ambiente de 2010 a 2012. Diadema já foi referência na questão do meio ambiente, mas num ponto específico que era da coleta seletiva e das cooperativas de catadores. Tivemos um prefeito em 2005 que ele falou, olha, se eu pago para a empresa comercial R$100 por tonelada e os catadores vão e coletam essas mesmas 100 toneladas, vamos remunerar os catadores. E o que a prefeitura ela pega por esse caminhão comercial, ele passa aqui na residência e pega o lixo. Ele leva para o DLU e é feito o transbordo, porque esse caminhão que ele faz a coleta domiciliar, ele não vai levar o lixo de Diadema, ele vai para Mauá, para o aterro sanitário da Lara em Mauá. Deve dar o quê? Uns 30 quilômetros. Então eles passam por uma carreta, então você tem que pagar esse transporte e depois a deposição desse lixo lá em Mauá. Então se fosse R$100 que a empresa cobra para coletar na porta, depois são mais R$100 até a destinação final no aterro sanitário. Então você pagando R$100 para a cooperativa, você economiza os outros 100, você está gerando emprego e renda para uma parcela da população que tem mais dificuldade de conseguir um emprego, e esse material ele volta para a cadeia produtiva, ao invés de ser enterrado num aterro sanitário. Então é muito mais vantajoso. A atual administração, há 8 anos, ela parou de fazer essa remuneração, então ela não está dando incentivo para os catadores. O que nós queremos fazer? Voltar com esse incentivo para os catadores, para as cooperativas,
Cada morador de Diadema ele produz 1 quilo de lixo por dia. 400 mil moradores são 400 toneladas dia. Dessas 400 toneladas, 100 toneladas são material reciclável. Então, se você pegar 100 toneladas todo dia e reciclar esse material, você vai gerar emprego para de 3 a 5 mil pessoas. E são pessoas que depois, esse dinheiro, ao invés dele ir para uma empresa de Mauá, ele vai ficar em Diadema, porque eles vão consumir localmente, na economia local do município. Então, você está injetando, deixando de colocar numa empresa fora de Diadema para injetar na economia aqui de Diadema. Então, eu acho que um projeto que é viável e é fácil de fazer seria esse da coleta seletiva. É um dos projetos que, junto com o TAC, a gente vai voltar a implementar. E Diadema vai voltar a ser referência na coleta seletiva, nas cooperativas, no meio ambiente aqui no município, no estado de São Paulo. Nossa, que informação interessante essa, viu? Muito obrigada por compartilhar conosco essa sua ideia. Eu tenho certeza que poucas pessoas deveriam saber, né? Devem saber a respeito disso. E eu quero deixar o meu abraço para você que trabalha na limpeza das ruas da nossa cidade, para você que é catador, para você que trabalha com reciclável. Sinta-se abraçado, tenha todo o nosso respeito. Vocês, trabalhadores, que merecem com certeza condições muito mais adequadas de trabalho e todo o respeito da nossa cidade para vocês. Queria que você nos contasse também a respeito da sua ideia, o convênio com a Sabesp, como é isso? Então, a Prefeitura de Diadema, então nós temos toda essa parte de trabalhar com as cooperativas, você dá apoio para as cooperativas. Infelizmente, a atual administração, ela não abraça essa ideia. E o que ela fez? Foi assinado um convênio com a Sabesp para fazer o gerenciamento do lixo de Diadema. Esse convênio ele entrou na Câmara Municipal antes da pandemia, em março. As sessões aqui são às quintas-feiras. O normal você entra com o projeto numa quinta-feira, ele é discutido e ele tem a segunda votação uma semana depois, na próxima quinta. Você tem a semana para conhecimento público, outras discussões, interações com a sociedade civil. Esse projeto ele entrou na quinta-feira e teve as 2 votações no mesmo dia. Qual que foi a alegação da Sabesp? Olha, nós temos ações em bolsa, então nós não podemos, se você abrisse, olha, vamos fazer um projeto em Diadema, isso podia ter influência no valor das ações. Agora, prejudica a população de Diadema porque ela nem tem essa expertise para esse gerenciamento de lixo, porque ela ela trata esgoto e distribuição de água. Então ela quer fazer um modelo aqui, uma experiência aqui em Diadema, e nós, a população de Diadema, que vai ter que arcar com os ônus. Um projeto para 40 anos, então isso aqui nós vamos passar, essa dívida vai ficar para os nossos netos. E foi votado essas 2 sessões a toque de caixa. Então, também é algo que eu acho que os vereadores erraram, deviam falar, não, nós não vamos aceitar uma imposição da Sabesp, nós estamos colocando o interesse de Diadema, da população de Diadema, em segundo plano. Então é algo que nós ainda vamos discutir o ano que vem, a nossa bancada, a gente sendo eleito, a bancada do Movimento do Bem, nós vamos falar, isso aqui não dá para ser dessa forma, votação escondida, toque de caixa, não tem que ser mais claro, com audiência pública. Nós temos o CONDEMA, que é a Comissão do Meio Ambiente, que é feita pela sociedade civil, então tem que ser mais às claras, discutida. Eu acho que é essa forma que nós queremos fazer a partir do ano que vem, que funcione a Câmara Municipal. Nada de votação escondida a toque de caixa em detrimento do interesse público. Olha, votação escondida a toque de caixa, não, eu prefiro não comentar. Vamos adiante. Eu queria que você falasse um pouco a respeito agora, você estava aqui me contando das contas que foram rejeitadas. Sim, o prefeito, as contas da Prefeitura de Diadema, pelo 4º ano consecutivo, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele é um órgão acessório da Câmara Municipal, então ele faz análise, tem todos os técnicos, faz análise das contas e manda para a Câmara. E a Câmara acata o parecer do TSE ou não. Os 3 pareceres anteriores a Câmara não acatou e acabou aprovando as contas do prefeito. Agora me chama muito a atenção, primeiro, qual que é a função do vereador? Legislar
mas também fiscalizar os atos e os gastos do executivo. Então, nesse caso, ele estaria exercendo sua função ao fiscalizar, falar, olha, o que está de errado nessas contas? E uma das coisas um dos itens que foi apontado é o teto constitucional de 25% que o município tem que colocar na educação não foi aplicado menos. Então, no meio de uma pandemia, a gente discutindo a volta das aulas e você está aplicando menos do que os 25% que é obrigatório o teto, é o gasto mínimo com a educação, então eu já fico perguntando, será que nós temos condições sanitárias de segurança do retorno às aulas das crianças aqui de Diadema, se a prefeitura não coloca nem o mínimo necessário? Agora, em função da pandemia, ele teria que ter um gasto a mais, ele não faz nem um gasto mínimo. Bom, essa é uma questão para a gente pensar, e eu já vi que você como vereador, então, vai dar uma volta em tudo isso, né? E vai colocar as pessoas que estão lá, pelo menos as que já estão, se ainda estiverem, olha, vão ter que ter muito diálogo para explicar muita coisa. Agora, a sua relação com o Taka, porque a gente sabe que sozinho ninguém faz nada, né? E o Taka Yamauchi, sendo prefeito de Diadema, em parceria com novos vereadores, com uma vontade política que a gente vê assim como a sua, o que você acredita que pode ser mudado? E por que você acredita nele? Sim. Mais uma função do vereador é representar os interesses da população junto aos poderes constituídos. E no caso, o poder executivo. Nós temos a prefeitura, o vereador, ele vai levar as demandas para o prefeito. Então, uma atuação que eu imagino ao invés de ficar 5 dias na Câmara Municipal, eu ficaria na quinta-feira, que é o dia da sessão, e mais um dia para receber a população. E 3 dias andando pela cidade, fazendo uma vistoria em todos os equipamentos públicos no município, tanto federais, estaduais e municipais. E os municipais levar para o prefeito, para o Taka, olha, Taka, determinada escola, determinada EMEI está com problema, está precisando de uma manutenção. E eu acredito que o Taka, pela formação dele, um engenheiro civil, e essa experiência que ele teve como secretário de obras em Ribeirão Pires, ele tem toda a capacidade de falar, olha, não, vamos resolver isso aí. Eu acho que vai ser um processo dinâmico entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. E o Taka, eu conheço ele desde 2015, a forma dele trabalhar, ele vai ser um prefeito dedicado, vai ser um prefeito que ele vai falar, não, vamos lá, vamos ver em loco o que está acontecendo, e acho que quando eu levar para ele, olha, tem uma demanda em determinado bairro, ele já vai ter visto muito antes e já vai estar dando andamento. Então eu acho que a Câmara Municipal e a Prefeitura vão trabalhar de uma forma muito melhor do que nós estamos vendo hoje. Eu acho que o Taka, como prefeito, ele vai se dedicar, vai ser uma pessoa que vai mostrar todo o amor que ele tem pela nossa cidade, e a cidade só vai ter a ganhar com elegendo o Taka para prefeito. E eu estou vendo que você também, viu? Leve o seu abraço a toda a família e muito obrigada por ter estado conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Bem, nós precisamos de pessoas assim, inteligentes, participativas, comprometidas, responsáveis e tecnicamente com senso de justiça para que possa fazer uma Diadema diferente. A gente conta com vocês, espero que vocês possam compartilhar esta entrevista, que é de suma importância a sua participação, envolvendo a todos, para que a gente possa saber realmente em quem estamos votando e quem são as pessoas de fato que estão preparadas para assumir um cargo dessa responsabilidade e cobrar de quem tem que ser cobrado aquilo que interessa a todos nós, porque nós pagamos os impostos e precisamos ver os resultados. O problema não é pagar os impostos, o problema é para onde é que está indo o nosso dinheiro. Eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigada e até a próxima.